E abrir no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Gênesis 2, do 15 ao 17, você pode acompanhar pelo telão. O tema da ministração hoje é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. As decisões que nós somos capacitados por Deus para nós tomarmos, darmos direção para a nossa vida. Então vamos, como versículo base aqui, fazer essa leitura. Mas antes disso, só quero trazer uma informação aí para você. Eu não quero aqui, através dessa palavra, trazer uma mera informação sobre decisões que você tenha a tomar na sua vida, decisões pontuais. Eu quero que você nessa tarde seja revestido de autoridade, para que quando você se deparar com uma situação da sua vida, você tomar a decisão, que é a decisão que o Senhor Jesus quer para a sua vida. Eu tenho um objetivo aqui nessa palavra que é te capacitar verdadeiramente. Quando você se deparar com situações em que você for pressionado a tomar uma decisão, que a sua decisão, que o livre-arbítrio se manifeste na sua vida de forma positiva, ok? Eu quero pegar como exemplo aqui a vida de Adão e Eva. Esses versículos que nós leremos aqui, eles vão representar a primeira grande e importante decisão que o homem tomou na vida dele. Então vamos lá, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, ok? Eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo no seu celular ou tablet, continua aberto aí. Mas antes de nós partirmos para a próxima leitura, aqui Deus, Ele manifestou para o homem o plano dele em relação às decisões que nós temos a tomar. Nesse momento, o livre-arbítrio, ele foi inaugurado na história da humanidade. Nesse exato momento, Deus falou para o homem: olha, homem, você é capacitado para governar a terra, mas eu estou te dando a opção de tomar decisões. E eu quero aqui te passar algumas instruções. Você está vendo todas essas árvores, todos esses frutos, você pode se alimentar deles, exceto daquele. Se Deus não tivesse como propósito o livre-arbítrio, ou seja, não dá a opção para o homem tomar as decisões dele, o homem ser, desculpa o termo, uma vaquinha de presépio, que ela vai andar somente naquele ritmo, ela vai balançar a cabeça igual às demais. Deus não passaria essas instruções para o homem. Simplesmente Deus ou não colocaria aquela árvore com aquele fruto, ou Deus colocaria aquela árvore e aquele fruto em algum lugar inatingível, inalcançável. Mas Deus falou: olha, você tem a opção, a minha instrução é você não comer desse fruto. Então vamos lá, agora vamos para o capítulo 3. Na minha Bíblia eu não preciso nem virar uma folha. No versículo 1, Gênesis 3, a partir do versículo 1 até o 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Essa é a continuidade da história que nós iniciamos no capítulo 2. E nós podemos ver aqui no versículo 17 do capítulo 2, que Deus passou uma instrução para o homem.
porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O próximo diálogo, a próxima conversa da mulher, não foi com Deus, mas sim com a serpente que representava o diabo, Satanás. E ele disse o seguinte para ela, no versículo 4 do capítulo 3. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Queridos, quando nós estamos com a nossa motivação desalinhada, quando nós estamos distantes dos caminhos do Senhor, não tendo uma vida de relacionamento com Ele, as verdades que são de Deus são deixadas de lado, e as mentiras de Satanás, infelizmente, se tornam uma verdade na nossa vida. Tem um outro elemento nesses versículos que nós lemos, que é de máxima importância. No versículo 3, no capítulo 3, se vocês puderem colocar, tem um termo muito sutil que é dito: nem toquem nele. Se nós lermos o primeiro diálogo do homem com a mulher, nada foi dito, o primeiro diálogo de Deus com o homem e a mulher, nada foi dito para eles não tocarem naquele alimento, mas simplesmente para eles não comerem. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou muito forte comigo. A gente precisa analisar o nosso coração, avaliar as nossas atitudes e sermos sensíveis, que quando nós damos algumas respostas, nesse caso foi uma mentira, ou quando passam alguns pensamentos na nossa mente que não correspondem com a verdade, nós não estamos preparados para tomar decisões na nossa vida. O diálogo da mulher com Eva foi pautado na mentira da serpente. Da mulher com Eva não, da serpente com a Eva, foi pautada na mentira da serpente em relação a ela, e ela também deu uma resposta mentirosa. A gente precisa avaliar muito bem esses sinais da nossa vida. Eu quero aqui falar um pouquinho com vocês sobre livre-arbítrio. O homem, ele tem livre-arbítrio para responder aquilo que Deus tem para fazer, e ele também tem o livre-arbítrio para resistir, não fazer aquilo que Deus tem como plano para a vida do homem. É importante a gente saber que o livre-arbítrio, ele é limitado pela soberania de Deus. Nós somos capacitados por Deus a tomarmos decisões. Deus não toma decisões por nós. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente fica esperando uma decisão ser tomada por Deus e nada acontece. Porque Deus, Ele nos capacita, Ele fala conosco, precisa saber se a gente vai ouvir, mas Ele fala conosco, Ele quer o melhor. Nós somos filhos, mas muitas vezes nós deixamos isso de lado. Nossas escolhas, elas são limitadas mediante a nossa natureza. Vou imaginar o seguinte, eu posso decidir, eu posso lançar o livre-arbítrio, se eu vou ou não atravessar uma ponte. Mas eu não posso decidir que eu vou atravessar uma ponte voando. Você concorda comigo? Porque não faz parte da minha natureza voar. Então o livre-arbítrio, ele também é limitado, além da soberania de Deus, pela nossa natureza. Ok? Você consegue entender isso? Mas isso não quer dizer que uma impossibilidade da minha vida, eu quero ser presidente dos Estados Unidos da América, mas eu não sou cidadão americano, então para mim é impossível eu ser presidente dos Estados Unidos da América. Então a gente precisa ter, no campo das nossas decisões, no campo do livre-arbítrio, além de entender que Deus nos capacita, além de entender que a decisão dele é soberana, existe uma limitação da minha natureza. Esses três pilares, eles são muito importantes para a gente entender e ter revelação para quando a gente for tomar as nossas decisões. Essa limitação da nossa natureza, e pensando que Deus sempre é soberano sobre todas as situações, não pode reduzir a nossa responsabilidade diante das decisões que nós temos para cumprir, para fazer efetivamente. O exemplo do texto lido, Deus capacitou, vocês concordam comigo que Deus capacitou? Deus teve um diálogo com o homem e com a mulher. Ele falou, olha, cara, não come desse, come de todos os outros. Mas ele tomou a decisão dele.
Ele aplicou o livre-arbítrio de forma incorreta. E você pode perguntar, mas Guilherme, como eu posso, limitado por uma natureza pecaminosa, escolher o que é bom para a minha vida? Eu quero dizer para você que o arbítrio, ele só se torna livre a partir do momento que nós temos Jesus habitando no nosso coração. Jesus, ele é a liberdade manifesta nas nossas vidas. Mediante Jesus, nós somos capacitados a usufruir do livre arbítrio de forma correta, o verdadeiro arbítrio das nossas vidas. Quando eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, quando eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, sabe o que gera? Eu tomo decisões à torta e à direita. E esse livre-arbítrio nem sempre é o melhor para a minha vida. Vocês estão comigo aí? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Com Jesus, nós somos capacitados a escolher o certo. Eu quero te parabenizar por você estar aqui nesse culto de celebração, nessa tarde. Eu quero te parabenizar pela decisão que você tomou um dia na sua vida, reconhecendo Jesus como sendo o Senhor da sua vida. Você consegue entender o que é isso? Eu estava conversando com um rapaz hoje de manhã, aqui no culto da manhã, logo depois do culto da manhã. Ele vai fazer uma cirurgia agora terça-feira, que o coração dele vai ficar parado 40 minutos. Vão abrir o peito dele, serrar os ossos, o coração dele não vai funcionar durante 40 minutos. Ele vai ficar sendo alimentado por uma máquina que vai fazer a circulação do sangue no corpo dele. Eu virei para esse cara e falei, imagina se você não tivesse Jesus, como é que você iria para essa cirurgia? Essa é a diferença, queridos, de ter Jesus ou não. Nós não somos um clubinho separado, inatingíveis, que nada pode me tocar, e quando as situações erradas me tocarem, eu vou ficar muito triste, eu vou me virar contra Deus. Nós vamos falar daqui a pouco, mesmo o sol que bate na nossa cabeça, bate na cabeça do ímpio. Só que existe uma diferença na nossa vida. Nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, amém? Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus aí? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Gera na nossa vida alegria pela salvação, Pai. Uau, glória a Deus. Então vamos lá. A gente falou que Deus deu a instrução para o homem e para a mulher sobre as decisões que eles deveriam tomar. O homem infelizmente errou mediante a decisão que ele tomou. A natureza pecaminosa foi inserida na nossa vida, lá em Adão. E eu disse que através de Jesus nós temos a opção de verdadeiramente manifestar o arbítrio correto, que é o livre, que é debaixo da orientação de Deus. Agora eu quero falar com você, o que a vida com Jesus tem que produzir em nós, no nosso caráter. Eu vivo com Jesus, eu tomei uma decisão por Jesus, e agora eu viro e falo, eu já tenho Jesus, então eu posso continuar vivendo a minha vida do jeito que for. Pouco importa, eu fiquei sabendo que ele morreu numa cruz, eu vou lá e eu peço perdão, e as situações são resolvidas. Eu lanço a misericórdia como a minha primeira opção, e deixo a graça de lado. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós, vivendo com Jesus, a gente precisa fazer diferença no mundo lá fora, através do nosso caráter. O primeiro pilar do caráter de um homem é a sua integridade. Nós precisamos, diante de Deus, sermos íntegros. Lá em Josué, capítulo 24, versículo 14, obviamente que esse texto não foi escrito em relação específica a Jesus, mas olha o que a palavra fala. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Vivendo uma vida com Cristo, nós somos chamados a viver essa vida com integridade. O Senhor exige que nós sejamos íntegros. Para que eu viva o potencial máximo que Deus tem proposto para mim, eu preciso passar por um processo de transformação do meu caráter. Eu preciso que a integridade de Deus, o caráter de Jesus, seja o meu caráter.
Assim como a lua brilha a luz do sol e ilumina as nossas noites, nós precisamos brilhar a luz de Jesus lá fora. Não dá para crente continuar sendo reconhecido como aquele cara que muitas vezes, infelizmente, fora das quatro paredes da igreja, queima o filme do evangelho. Olha aquele crente, olha a atitude dele, olha o comportamento dele. E muitas vezes a gente está se gabando. Eu tenho Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou o cara, eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou lá na frente e depois eu acerto. A gente precisa passar por esse processo de tratamento do nosso caráter. Embora todas as questões sociais lá fora, questões morais, comportamentais, o mundo está gritando. Hoje eu tentei assistir um pouco de televisão assim que eu cheguei em casa, depois do culto da manhã. Até no Globo Esporte, Esporte Espetacular, né? Até no Esporte Espetacular os caras estavam falando de carnaval. Eu dei uma escapadinha, dei uma saidinha, o Gabriel, meu filho, virou: papai, você vai deixar nisso daí? Comendo solto o carnavalzão lá, até no Esporte Espetacular. Cara, a gente está sendo atingido, a gente está sofrendo pressão de todos os lados. Mas um caráter íntegro que manifesta Jesus não se molda aos padrões do mundo. Através de um caráter íntegro, nós somos capacitados a tomar decisões que nos levarão para o lugar certo, para o alvo certo, para aquilo que Deus tem proposto na nossa vida. A gente não pode se moldar aos padrões desse mundo. Falta de integridade, com certeza. Tomando decisão, tendo uma vida sem integridade, o prejuízo é imensurável, o prejuízo é certo. Em meio a essa crise de valores, em meio a essa pressão do mundo, em meio aos nossos filhos sendo pressionados na escola, nós precisamos nos levantar, através das nossas decisões, que nós somos diferentes, pois nós temos Cristo Jesus habitando nas nossas vidas. Olha a importância que a palavra de Deus dá sobre a integridade. Eu vou pedir para você abrir em Salmos 15, e a gente vai ver um pouquinho aí sobre a integridade. Salmo 15, todo mundo achou? Você pode acompanhar também pelo telão. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Vou traduzir para os nossos dias. Jesus, o que eu faço para ter uma vida de relacionamento com o Senhor? O que eu faço para passar uma eternidade com o Senhor? Vem a resposta, versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Eu quero declarar sobre a sua vida, se você quer estender as suas mãos numa posição de receber, você que é íntegro, você que tem buscado a integridade do Senhor, eu declaro na sua vida, através do nome de Jesus, que você nunca será abalado. Pouco importando as situações do mundo, as dificuldades que você está passando, você não será abalado, pois você tem uma vida cativa, uma vida lançada aos pés do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir em João 16, o Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33. Eu falei para vocês, que a gente ia tratar um pouquinho, o mesmo sol que bate na nossa cabeça, bate na cabeça do ímpio. Muitas vezes você se pergunta, mas Guilherme, por que as coisas são tão difíceis? Eu espero que através desses versículos, com a palavra de Deus falando com você, você possa entender um pouco isso. Versículo 33 de João 16. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Agora vem. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo.
eu venci o mundo. Cara, aquele que habita em você, ele venceu o mundo. Você consegue entender isso? Se a gente entender e se essa for a nossa realidade, eu não vou tratar a minha vida, aquele que habita em mim, ele venceu o mundo, então eu posso tocar minha vida de qualquer jeito. Não, eu vou ter tanto temor, que aquele que habita em mim, ele venceu o mundo, por mim ele já se fez maldito, por mim ele já levou as minhas doenças. E eu só tenho aqui como meu estilo de vida, no caso específico da palavra que a gente está conversando aqui, que é tomar decisões com base naquilo que é propósito dele para a minha vida. A palavra disse, não seria fácil, nós teríamos aflições, só que a autoridade dele, quando ele diz, neste mundo vocês terão, quando ele diz, tenham ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus, através das suas próprias palavras, ele está declarando a autoridade que ele tem sobre todas as situações. Ele venceu o mundo em todas as épocas, ele venceu o mundo naquilo que aconteceu antes dele, ele venceu o mundo naquilo que vai acontecer depois dele, sobre a vida de todo mundo, ele venceu o mundo, e ele habita em você. Infelizmente, muitas vezes nós não temos a revelação disso nas nossas vidas. E o contrário de Jesus, que detém toda a autoridade, Satanás, ele não possui nenhuma autoridade. Satanás, ele precisa de corpos para que ele se manifeste. Eu acho que todo mundo já em algum momento ouviu isso. E guarda isso aí com você. E muitas vezes, através das nossas decisões, eu entrego nas mãos de Satanás a autoridade dele em relação à minha vida e em relação a certas circunstâncias, situações da minha vida. Em resumo, Jesus é detentor de toda a autoridade, ele venceu o mundo, ele pisou na cabeça de Satanás, glória a Deus, nome de Jesus, aleluia, isso é maravilhoso. Do outro lado, através das nossas decisões, a gente não tem a motivação alinhada, as nossas decisões corretas, por decisões erradas, a gente chega lá para Satanás e fala, Satanás, você tem autoridade sobre a minha vida, você tem autoridade sobre tudo que eu vou fazer. Uma mulher que comete aborto, ela entrega nas mãos de Satanás a autoridade para que Satanás possa mexer no ventre dela e na geração dela. A gente vê casos aqui na igreja, estudados, já fiz curso de cura e libertação, fiquei uma semana lá imerso nesse curso. Gerações e mais gerações sendo atingidas por uma decisão que foi tomada lá atrás. Eu e a Priscila, recentemente, nós estávamos numa situação familiar, e uma pessoa virou e falou assim, olha, eu fiz um aborto e a pessoa falou na maior. E quando eu e a Priscila ouvimos isso, a gente passou a entender certas coisas que aconteceram na família mediante isso. Um homem que resolve cometer um adultério, ele está entregando a autoridade na mão de Satanás e fala, Satanás, aquilo que Deus instituiu como mais importante, como plano dele, que é a família, eu estou te entregando aqui para você poder pintar e bordar, e mexer, não somente no hoje, mas nas minhas próximas gerações. Isso é muito sério, nós reconhecermos a autoridade que há em Cristo Jesus. E a gente está falando aqui sobre o mesmo sol que bate na nossa cabeça, bate na cabeça do ímpio, que às vezes os cristãos têm, nós somos um grupinho seleto e nada pode nos alcançar. Uau, a gente está acima de todas as coisas. E eu quero que você abra em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Enquanto você abre aí, Eclesiastes é um livro que tem que ser bem interpretado. Depois de Eclesiastes, o interpretado fica difícil. E porque Salomão, ele escreveu esse livro quando ele já tinha vivido bem, mesmo sendo detentor de toda a sabedoria, ele tinha errado bastante. Então as palavras dele precisam ser muito bem avaliadas. Mas esse versículo ele é muito profundo, mas você vai entender aí, depois lê mais na sua casa. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus.
Ok. O que os espera? Se amor ou ódio, ninguém sabe. Versículo 2: todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo, o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Depois de ler isso, você pega a sua bolsa, pega a sua carteira, levanta e fala: então beleza, valeu, eu vou curtir todas aí. Pelo contrário, gente, pelo contrário. Quando a palavra diz, e nós lemos, foram as próprias palavras de Jesus, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu quero pegar o exemplo daquele homem que eu contei que ele vai fazer uma cirurgia na terça-feira, que ele vai ficar 40 minutos com o coração dele parado. E com base nesse exemplo, eu quero te mostrar a diferença do que é servir, do que é seguir Jesus. Imagina um homem que não conhece a Jesus, que não tem a fé dele cravada em Jesus, e ele vai para uma cirurgia que o coração dele vai ficar 40 minutos parado. Imagina o que é isso. Agora imagina um homem que tem Jesus, e por uma circunstância, uma situação, decisões erradas ou pela soberania de Deus, nós não sabemos, ele tem que ir para essa mesma cirurgia, mas cheio de Jesus. Qual a diferença você acha que pode gerar? Não precisa responder para mim, mas eu sei que você está respondendo para você mesmo. Uma pessoa que não tem Jesus, e ela passa por um conflito no casamento dela. Qual é a fonte? Onde ela vai buscar? Ela vai buscar conselho no bar, com os caras lá? Ou uma pessoa que tem Jesus e tem um conflito no casamento, em quem ele vai buscar a restauração do casamento dele? Jesus, queridos, ele venceu o mundo. Eu quero te contar essa boa nova hoje, eu quero reafirmá-la no seu coração. Jesus venceu o mundo. Tem de bom ânimo, segue firme, não volta atrás. Muitas vezes a gente se pergunta, mas é da natureza humana, é natural, eu já fiz essa pergunta. Por que está acontecendo tudo isso comigo? Nós precisamos avaliar se foram as nossas decisões erradas, cometidas lá atrás, que hoje estão fazendo com que tudo isso aconteça na nossa vida. Uma outra situação que a gente tem que ponderar, que a gente tem que avaliar, quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus e ela fala: mas eu entreguei a minha vida para Jesus e parece que tudo desabou sobre a minha vida. Quem já ouviu falar isso? Quem já falou isso? Quero te dar uma notícia, eu orei muito essa semana por isso, senti muito forte do Espírito Santo em falar, essa é uma mentira. Nada desaba quando a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, uma nova vida é construída em nós através de Cristo Jesus. Sabe o que acontece quando a gente aceita Jesus e a gente vê que está tudo errado? Os nossos olhos, eles são abertos para uma realidade, para um propósito que Deus tem para as nossas vidas, falando: filho, filha, aquilo que você estava fazendo não era certo. E agora aquela situação passa a ser uma situação pesarosa na sua vida. Mas ela sempre foi uma situação negativa. Só que nós não tínhamos discernimento para saber que aquilo era negativo. E todas as vezes que a gente fala: eu aceitei Jesus, parece que o mundo caiu sobre a minha cabeça. A gente está mandando uma informação, a gente está verbalizando que a salvação em Cristo Jesus não é boa. Todas as vezes que a gente sente saudade do mundo, como era bom quando eu tomava aquele negócio. Como era bom quando eu poderia sair com um número de mulheres. Eu estou buscando exemplos aqui para não chocar os irmãos. Eu estou tentando ser bem, vocês estão com os olhos bem assim. Todas as vezes que a gente pensa lá atrás, que os nossos olhos se voltam para a nossa vida passada, e no nosso coração é gerado que vontade. A gente precisa avaliar muito bem a nossa vida diante do Senhor.
a nossa vida de intimidade com Deus? Quais têm sido as nossas decisões? Onde o livre-arbítrio tem se manifestado nas nossas vidas? Como ele tem se manifestado? Deus, Ele não vai tomar as decisões por nós. Eu falei aqui para vocês, né, que as nossas decisões podem ter feito com que hoje as coisas não estejam tão boas, ou que agora a gente teve a revelação de que certas coisas nunca foram boas, mas que agora que a gente está tendo a revelação, e um outro pilar que é muito importante, o terceiro aqui, muitas situações da nossa vida que nós nos deparamos hoje, a gente não tem uma explicação. Nós precisamos nos convencer disso. Eu falei lá no começo, fui muito taxativo, a soberania de Deus, ela é superior ao livre-arbítrio, às decisões que nós tomamos. Pode ser que hoje você não entenda, amanhã você não entenda, quando você chegar lá no céu você pode perguntar para Jesus. Simplesmente a soberania de Deus. Nós tomamos uma decisão de nos colocarmos debaixo do cuidado, da proteção, do senhorio de Jesus nas nossas vidas. E a gente precisa aquietar o nosso coração. Se você avaliou que não foram as más decisões, se você reconhece hoje que as práticas não estão ok, elas precisam de mudança, e você mudou, mas alguma coisa te atingiu, eu peço respeito aqui, foi o que Salomão contou para a gente, querendo ou não, ele foi muito duro, mas tem um ditado popular, ele é forte, mas eu gosto, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. É uma verdade, é uma verdade. Para a gente achar que muitas vezes a gente é o pessoal está dando risada aqui, depois eles vão me... A gente acha que, não, eu sou cara, agora eu tenho Jesus, nada pode me alcançar, o pneu do meu carro não vai furar. Eu passei em cima do prego. Cara, vamos lá. Como cristãos, a gente também precisa ser inteligente. Situações acontecem. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Eu venci o maligno. Jesus pisou na cabeça de Satanás. Deus, Ele não vai tomar decisões por nós. Ele nos capacita a tomarmos decisões. Busca a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. O coração do Senhor é manifesto através da palavra de Deus. Tenha tempo de intimidade com Deus. Deixa Deus falar com você. Deus, eu tenho a visão que Deus está falando comigo 24 horas do meu dia, mas eu que não dou ouvidos para o Senhor. Busca o discipulado na tua vida. Busca o discipulado como sendo uma fonte na tua vida, da manifestação do querer de Deus. Nenhum discipulador tem a opção de tomar decisão por você, mas ele pode te instruir com base na palavra de Deus. Seja alvo de palavras profetizadas na sua vida. Tenha o coração pronto a receber aquilo que Deus tem para fazer em você. Essa palavra aqui, ela foi embasada. No final do ano passado, eu precisei tomar uma decisão muito séria sobre a minha vida profissional. E eu estava decidido que eu precisava de uma mudança na minha vida profissional, e eu fui buscar a Deus, e eu orei muito por isso, eu jejuei por isso, eu conversei muito com a Priscila sobre isso, eu fui conversar com pessoas sábias naquele assunto, a palavra diz, né, na multidão de conselheiros há sabedoria, eu fui buscar esses caras, fui buscar o meu discipulador, o pastor Cleiton, e eu só ouvia uma coisa de Deus: você precisa tomar uma decisão. Eu só ouvia isso de Deus. Deus não falava, faz isso, segue o plano A ou segue o plano B. Eu só ouvia, você precisa tomar uma decisão. Muitas vezes Deus fala, segue o caminho A, segue o caminho B. Isso é óbvio, eu não estou anulando isso, eu estou dizendo um testemunho, um caso próprio que aconteceu comigo. E eu tomei essa decisão. Passados aproximadamente um mês e pouco, de presente de aniversário, eu recebi algumas palavras profetizadas sobre a minha vida de uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, está fazendo um curso, e alguns profetas lá, umas pessoas que estavam profetizando, me deram de presente de aniversário aquelas palavras declaradas. E uma dessas palavras dizia o seguinte, a pessoa não me conhecia, em inglês, e a pessoa disse o seguinte: você está diante, você tomou, ou você está para tomar, ou você tomou, né? Você tomou, foi no passado já, né? Você tomou uma decisão, você tinha duas opções, o caminho A ou o caminho B,
É um testemunho para edificar a sua fé e para exaltar o nome de Jesus. E a pessoa falou o seguinte: mas você tem uma vida de intimidade com Deus. As suas decisões, o seu comportamento tem agradado o Senhor. Então o Senhor, Ele te abençoa, você tomando o caminho A ou você tomando o caminho B. Eu recebi uma direção de Deus que eu precisava tomar uma decisão. E depois veio uma palavra na minha vida de uma pessoa que não me conhece, não sabe nem a minha fisionomia, declarando que eu poderia tomar o caminho A e eu poderia tomar o caminho B, e eu seria abençoado na minha decisão, por uma vida de intimidade que eu tinha com Deus. As nossas decisões, elas têm o poder de fazer com que a nossa vida seja vivida, o bom ou o mal. É importante a gente ter em mente que existe um céu e que existe um inferno. E que as nossas decisões têm a capacidade de dirigir aonde a nossa vida vai. Não sei aqui quantos já usaram aquele aplicativo Waze, ou Google Maps. Alguém já usou aí? Dá um tchauzinho para mim, me ajudem, glória a Deus. Cara, se você põe lá, calculando a rota, você põe o destino, e você pega uma rua errada, o que aquele aplicativo comunica com você? Recalculando a rota. Galera, eu falei que existe um céu e que existe um inferno, que as nossas decisões vão nos levar para algum lugar, e infelizmente, as más decisões, infelizmente eu não sei, é plano de Deus, as más decisões, muitas vezes na nossa vida, é o recalculando rota. Daí você tem um compromisso, eu faço muita audiência e eu tenho que chegar no horário, se eu atrasar o juiz nem aceita que eu entre na sala. Se eu atrasar essa audiência, eu vou e eu coloco o Waze, muitas vezes, por isso que eu estou dando esse exemplo, se eu colocar lá e eu começo a errar o caminho, e aparece recalculando rota, e era para eu chegar às 5 horas, depois ele vai para 5:10, depois ele vai para 5:15, ele vai para 5:20, e eu perco aquele meu compromisso. Na nossa vida, através das nossas decisões, é a mesma coisa. Será que o recalculando rota, o plano B, o plano C, o plano D, o plano X, o plano Y, o plano Z, tem sido o nosso estilo de vida? Ou nós estamos seguindo no centro da vontade de Deus? As nossas decisões têm nos levado para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Eu sei que pode ter parecido um pouco pesado aí, mas eu quero te dar uma boa notícia agora. Você pode pensar assim: mas Guilherme, como é que eu faço para que as minhas decisões sejam decisões acertadas? Eu quero dizer para você que vivendo uma vida de intimidade com Deus, vivendo uma vida que você se coloca na presença de Deus todos os dias, vivendo uma vida que você, em primeiro lugar, busca o Senhor sobre aquela decisão que você precisa tomar na sua vida, e depois você toma essa decisão. Uma vida em que você lança diante de Jesus todas as suas necessidades, tudo o que você precisa. Eu posso garantir para você, uma vida de intimidade, a sua chance de errar, ela diminui demais. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14. Eu quero chamar aqui, por favor, o pessoal do louvor. Filipenses 3, versículo 13 e versículo 14. Esse versículo aqui ele está se referindo como conhecer mais de Jesus, como ter intimidade com Jesus. Olha o que a palavra nos diz, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, essa intimidade, essa vida com Cristo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando, calculando a rota, cumprindo o que Deus tem para a minha vida, para as questões que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Queridos, presta bastante atenção enquanto você levanta, não se desconcentra. Somente uma vida de intimidade com Deus nos garante que em meio às decisões que nós precisamos tomar,
serão as decisões acertadas. Eu falei aqui, né? O livre-arbítrio, ele é limitado pela soberania de Deus. Na intimidade, vivendo uma vida de intimidade com Deus, eu e você, nós somos sensíveis para ouvir a voz de Deus, e aí sim, nós tomarmos as melhores decisões. Na soberania de Deus, e ouvindo o Senhor, permite que nós tomemos as decisões mais corretas. Não sei quantos conhecem aqui grandes homens de Deus, e você olha para a vida daquela pessoa e você fala: meu, cara, tudo que esse cara faz caminha legal. Em meio a situações problemáticas, de dificuldade, o cara passa por isso também, mas ele supera. Isso é resultado, queridos, de uma vida de intimidade com Deus, uma vida em que nós nos lançamos diante de Deus. Deus, eu não tenho saída, o meu braço, ele não consegue chegar, a minha força não é possível, manifesta o teu querer em mim. Eu quero que o Senhor se manifeste em mim, eu quero que a tua vontade, eu quero manifestar o arbítrio correto, que é o livre. Só há liberdade, queridos, em Cristo Jesus. Eu quero pedir agora para você fechar os teus olhos, e você se colocar aí numa posição de Deus, e avaliar as tuas decisões. Com base em que você tem se decidido? Aonde as tuas decisões estão te levando? E é o momento, querido, é o momento de nós nos arrependermos, e hoje nós falarmos: Deus, Jesus, me escuta por favor, e eu quero mudar a rota da minha vida, eu quero alinhar a rota da minha vida, em nome de Jesus. Desfruta disso agora.